E aí, senhoras e senhores, muito boa noite, tudo bem? Chegamos finalmente para a nossa live. Chegou segunda-feira para a gente falar de um tema muito bacana que é saúde mental. Primeiro de tudo, quero dizer uma boa noite para todo mundo, para todos os seguidores. Fala aí para mim de qual cidade, país, estado, galáxia que vocês estão fazendo. Manda um coraçãozinho aí, manda o link porque hoje o PCP vai funcionar. Papel, caneta, paracetamol, porque a cabeça vai explodir de informações muito bacana. Eu sou Marcelo, sou coach profissional e também empresarial. Tenho formação em contabilidade, muitos aí já me conhecem, os meus seguidores, e a gente tem um conteúdo bem bacana que vem fazendo na internet, bem bacana. Sou escritor do livro Pensamento do Poder Positivo, é um e-book, inclusive comenta aí, eu quero que eu vou dar de presente esse e-book. Também escritor do livro Metanoia, o Poder da Transformação, que está sendo editado, está quentinho e vai ser lançado em dezembro agora de 2025. Eu já convido todos vocês para essa mega transformação que também é a metanoia. Mas hoje estou ansioso já para chamar a minha convidada e amiga Carol Cavalcante. Ela já vai entrar aí para falar com vocês e ela é fera, hein? Ela é fera, gosto muito de algo dela, inclusive chamada empatia. É incrível. Daqui a pouquinho vocês vão ver, vão conhecê-la. Vão conversar com ela também, porque pode mandar a sua pergunta aí que a gente vai responder. Formada em administração de empresas, bacharel em direito, pós-graduada em gestão de pessoas, MBA em direito trabalhista previdenciário, pós em advocacia extrajudicial, formada em coach, master coach, palestrante de inteligência emocional, estudante de psicologia, coautora do livro O Processo, a chave para virar, coragem para virar a chave. Ela é incrível. Vamos chamar ela? Vamos ver se ela já está online. Vamos ver aqui se nós achamos Carol, se está por aí. Vamos achar a Carol aqui. Vamos esperar um pouquinho. Carol está chegando. E hoje o bate-papo vai ser bem bacana. Muito legal. Vai ser um prazer imenso falar com a Carol, porque vocês vão aprender muito sobre inteligência, não só emocional, mas também como saúde mental. Carol, tá chegando? Olá, Olá, minha pessoal. Olá, querida, muito boa Marcelo. noite, tudo bem? Tô chegando, tô Soubesse aqui. a satisfação mais uma vez de fazer uma live com você, soubesse, Tudo e ó, com você, o tudo bem? carinho que eu tenho por você, tantas histórias, né? E a gente se encontra hoje numa profissão de cuidar de pessoas, cuidar da saúde mental, emocional. E fala um pouquinho aí com o pessoal. Olá, pessoal, é um prazer, eu sou grata, muito obrigada, Marcela, pelo convite novamente, né? Já estava programado há muito tempo, mas a gente ficou adiando, mas deu certo, graças a Deus. Então é um prazer imenso estar aqui falando com a tua audiência, com o pessoal que te acompanha, o pessoal que está aí pertinho de você. Acredito que sim, a gente vai aprender muito, a gente vai trocar muita informação hoje. Eu sempre digo que esse lugar de fala não é somente um lugar de ensinar, mas sim de aprender. Com Eu sempre certeza. digo que quando a gente vai dar uma palestra, a gente senta antes na cadeira do aprendiz, né? Então, muitas e muitas vezes, quantas vezes a gente se colocou no Verdade. lugar do aprendiz para Carol, que hoje a gente me diga possa uma ter esse coisa. lugar de Para a fala gente e de começar troca. a esquentar o ambiente, esquentar a cabeça das Hum. pessoas aí, o que que a gente pode começar? O que que a gente pode falar sobre saúde mental hoje? O que que você tem a dizer sobre saúde mental?
É, vamos lá, né? É um tema muito na moda, né? A gente vê aí quantas e quantas pessoas ou lugares ou empresas, enfim, instituições falando sobre o tema. Está muito na moda, né? Falar sobre saúde mental, tanto que a legislação também já alterou ali a NR1, né? Fazendo com que as empresas também se preocupem com este lugar, com esse cuidado da saúde mental dos colaboradores das organizações, mas eu posso dizer que está sendo muito falado, mas somente falado, né? Não tem sido realmente discutido o tema de uma forma coerente, de uma forma correta. Há uma banalização, e esse é o tema dessa live, banalização da saúde mental. Por que as pessoas não levam a sério? Por que as pessoas não buscam ajuda quando tem, sim, um sintoma de ansiedade ou depressão, né? Pelo fato dessa banalização. Então, o medo de se expor, o medo de dizer, você não tem nada, é besteira, isso é bobeira, enfim. Então, com certeza, hoje eu posso dizer que está na moda, mas não é praticado na essência da palavra, a questão da saúde mental. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Duas fases, para falar sobre isso. O antes-pandemia e o pós-pandemia, né? Porque, assim, a gente tem uma saúde mental antes da pandemia e pós-pandemia. E eu acho, né, na minha opinião, que uma das coisas que vem influenciando e até um pouco confundindo as pessoas sobre saúde mental e emocional são as redes sociais, que inclusive faz com que a pessoa não viva o que expõe nas redes sociais, não é? Com certeza. Na verdade, nós seres humanos não somos treinados a ver a felicidade do outro. A gente não é capaz de ver a felicidade do outro. E aí vem as redes sociais, e vamos falar pós-pandemia. Então vamos falar da pandemia. No período da pandemia, o que aconteceu? Colocamos todas as pessoas dentro do mesmo ambiente para conviver. Né? E aí sobrou o quê? Muito tempo, e as redes sociais veio com muita força ali para passar, para dar uma distração para essas pessoas que estavam enclausuradas. Aí a gente viu naquela época muita separação, muito divórcio, né? Muitos problemas relacionais, pessoas comprando casas maiores porque não conseguiam ficar num ambiente pequeno, enfim, algumas mudanças naquele processo. Pós-pandemia, o que eu falo para você? As pessoas não conseguem mais se relacionar, porque elas foram enclausuradas por um bom tempo e agora elas estão retomando a sua vida normal, né, dentro de uma organização, dentro de uma sociedade, dentro de uma faculdade, dentro de uma igreja, por exemplo, e elas não conseguem se relacionar mais, né, porque elas são muito mais online do que na vida real, né? Então eu estou aqui com você, mas não tenho um estado de presença. Eu estou aqui, mas eu estou pensando ou estou conectado em outra situação. Estou na faculdade, estou na igreja, mas estou no celular conversando com outra pessoa. Então hoje eu percebo que as pessoas estão nos ambientes, mas não estão presencialmente de corpo e alma. Só estou com o corpo, a alma não está ali, não está presente 100%. E aí a gente vai para algo que a gente fala muito, né, Marcelo, sobre o estado de presença, a qualidade da presença. Então se você vai estar aqui, eu estou aqui 100% com você, com a sua audiência, com as pessoas que estão nos ouvindo agora, eu estou realmente 100% conectada aqui. Estou entregando o meu melhor, porque esse é o meu momento, esse é o melhor momento de estar aqui com vocês. E as pessoas hoje não se conectam mais com as pessoas. Elas estão, mas não estão. E aí a gente tem vários problemas, vários transtornos, pessoas que vivem uma vida irreal, né? E cheio de problemas relacionais, não conseguem trabalhar, não conseguem desenvolver um bom trabalho nas organizações. Eu que sou do RH, né? A gente que trabalha com a área de humanas, a gente percebe a dificuldade dessa nova geração entrando nas empresas e não consegue produzir nada, não consegue escrever nada, não consegue ter um raciocínio lógico, produtivo dentro da organização, porque realmente a ansiedade, o TDAH tomou conta da mente, e isso com muita ajuda das redes sociais, da internet, enfim, dessas informações rápidas e instantâneas, né, na palma da mão. Isso não tem como o Elon Musk fazer o coração virar digital, que não tem, né?
Então, esse calor humano, realmente, as pessoas têm que desligar um pouquinho para Não curar um sei. pouquinho do emocional e da saúde mental, não viver uma utopia que muitas vezes a internet mostra, né, e que realmente não existe. Muitas, não criticando os YouTubers, né, os influencers, mas muitas vezes são pagos para fazer algum tipo de trabalho de divulgação e muitos deles não vivem aquela vida e acaba confundindo os seguidores, né, e inclusive, como eu posso te dizer, acelerando a vida emocional e mental dessas pessoas. Nossa, eu quero ser emocionalmente como essa pessoa, eu quero ser financeiramente como essa pessoa, mas não é ser, é o estado seu. Ninguém é como ninguém. Então nós precisamos aprender que primeiro a gente não chega lá sem conhecimento. Conhecimento é estudo, não é ser o que uma pessoa já é. Ela passou por algum ciclo, né, evolutivo, algum estudo, alguma mentoria que fez com que ela chegasse lá. E o segundo ponto são conexões com pessoas. Elas se conectaram com pessoas que ainda não nos conectamos e chegamos lá. Porém, não é querer Sim. ser como a pessoa, né? Talvez é aprender com ela. E isso, eu acredito que está acelerando o estado mental das pessoas. E como a neurociência mesmo diz hoje, 95% das pessoas, de nós seres humanos em geral, trabalhamos no piloto automático. E somente 5% de nós trabalhamos no consciente, não no subconsciente. O que você acha dessa super velocidade que a gente anda vivendo? Hoje nós não temos tempo para filhos, não temos tempo para casa, não temos tempo para esposa, não temos tempo para nada, mas temos tempo para a rede social. É verdade. Eu acho que é a questão do estado de presença. A gente, na verdade, o que eu acredito que as pessoas querem ser um pouquinho igual a Deus, onipresente, onisciente, onipotente. Querem estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E não adianta, a gente não vai conseguir, né? A gente não vai conseguir fazer tudo e conseguir tudo e conquistar tudo. O que eu percebo é que as pessoas querem ser algo muito rápido, ter algo muito rápido, né? Conquistar as coisas de forma instantânea, e aquela pessoa que já chegou naquele objetivo que você almeja trilhou um caminho, buscou um caminho, abriu mão de muitas coisas, né? Vamos pegar nós mesmos aqui como exemplo. Para eu hoje estar na terceira faculdade, acha que foi simples? Não. Né? Para poder estar falando aqui para vocês, ter autoridade para escrever o segundo livro, 2 livros, como você, né? Dar palestras. Acho que é simples? Não. Tem que ter autoridade. Como que a gente tem autoridade? Vivenciando aquilo, trilhando um caminho, né? É fácil? Não, mas é possível quando você está disponível, quando você entende que você precisa fazer a sua carreira, seu caminho, sua história, né? Você não precisa ser alguém, você precisa ser você, com a sua identidade, com seus valores, com seus princípios, e tenha certeza, se você realmente acredita e tem fé naquilo que você faz, entrega amor e verdade para as pessoas, o resultado vem. Eu sempre digo, não adianta forçar algo que você não é, porque as pessoas vão perceber. A rede social é claríssima nisso, né? A gente vê quantas pessoas aí caindo nessa ilusão do digital, e se ela realmente não tem uma base muito sólida, ela não permanece por muito tempo. Então, você precisa ser de verdade um ser humano, né? A questão lá ali da questão da identidade muito própria, para que você possa passar uma verdade nas redes sociais. Hoje as pessoas se conectam com verdade, não com ilusões. Se você realmente mostra aquilo que você realmente é, as pessoas se conectam com o seu coração, com a sua verdade, com a sua história, né? Com a sua trajetória. E olha, eu vou te dizer uma coisa, você não precisa ter o mesmo resultado, né? Você pode até ultrapassar aquele resultado que você vê nas pessoas que você
você busca como exemplo, como uma meta, mas você pode entender que você pode fazer do teu jeito, da tua forma, com os seus valores, com os seus princípios, não quebrando nenhum princípio seu, porque muitas vezes eu percebo muitas pessoas querendo ser alguém e quebram muitos princípios, sabe? Muitos valores para chegar em lugares e chegam e olham para trás e percebem que não valeu a pena. Então a saúde mental é saber quem você é, por que você veio e para onde você está indo e com quem você está indo, né? E é um pagar o preço cada disso. vez. Então basicamente é isso mesmo. Pula um degrau, você acaba chegando lá em cima tendo que voltar para corrigir algumas coisas, né? Eu acho que, inclusive, justamente esse exemplo que você deu é um dos fatores principais das nossas doenças do século, né? Ansiedade, depressão. Hoje a Organização Mundial da Saúde aponta que a depressão é a principal causa da incapacidade no mundo. Isso é algo gravíssimo, né? As pessoas não são capazes por causa de problemas mentais e emocionais. E aí nós vamos entrar a partir desse tema sobre a banalização. Além da Organização Mundial da Saúde estar informando para nós sempre, olha, esse é a doença do século, isso é o que está comprometendo a evolução do mundo, para falar a verdade, em questão de empatia, de humanidade, de ajuda ao próximo, né? A ansiedade e a depressão como doença do século. O porquê que as pessoas ainda não acreditam e ainda banalizam essa questão? O que você acha sobre isso? Primeiro, a gente tem que dar números, né, Marcelo? Porque às vezes as pessoas falam, mas né, isso acontece, né, não é com todo mundo. Hoje, se a gente vê os estudos que falam, no Brasil, nós temos mais de 18 milhões de brasileiros que convivem com essa doença, que convivem com a ansiedade, com a depressão. A gente também vê um crescimento de mais de 400% que o INSS já pontuou sobre burnout, que é doença relacionada ao trabalho, relacionada à depressão, ansiedade. Então perceba, o que isso nos traz de informação? As pessoas, elas não conseguem mais trabalhar ou lidar com tudo isso sem ajuda. E é isso que eu falo sobre a banalização. Por quê? Porque a banalização vem às vezes dentro de casa. Né? Para com isso é pra gente que não tem nada que fazer, algum tipo de comentário que se banaliza, que tira sarro, ou que dentro da empresa mesmo as pessoas não levam isso em consideração, e uma vez você não levando isso em consideração, a pessoa que vive com esse transtorno, com essa dor, com essa ansiedade, com essa depressão, ela mesma também se coloca em julgamento, muitas vezes ela se coloca num lugar de não posso ter isso, porque isso não é, como que eu posso dizer isso? As pessoas não vão aceitar, não vão entender, então ela não busca ajuda. Isso atrapalha demais as pessoas que têm transtorno, porque ela se sente culpada e ela não busca ajuda, ela acha que isso é besteira, ela acha que isso é modinha e ela não vai atrás de ajuda. A banalização vem muito dentro de casa. E além de casa, a gente vê nas redes sociais também. As pessoas falando de forma muito superficial sobre ansiedade. Olá, tanto que eu estou com a minha professora aqui online, a professora Pamela. Ela está aqui com a gente, acabei de ver ela ali. A professora Pamela isso mesmo. E ela também, ela pode falar, e a gente estava falando até na aula que a gente teve sábado, sobre essa questão, basicamente, de como as pessoas, como a sociedade não está preparada para enfrentar isso, para falar sobre isso, né? A gente tem o CAPS, a gente tem vários órgãos ali, até do governo, que auxiliam as pessoas, mas a sociedade não está preparada para encarar isso de frente e discutir esse tema com verdade, com cuidado, com sabedoria, né? Ela tá mandando coraçãozinho, prof. Espero que eu esteja representando bem a gente aqui, hein? Enfim, eu acho que é isso, eu acho que a gente
precisa falar mais, acho que a gente precisa ter esses lugares de fala, como a gente está falando agora, né, para as pessoas, deixar isso gravado, né, para que elas possam buscar ajuda, não se sinta envergonhada, não se sinta, culpada de algo. Quando você sente, o teu corpo está reagindo de uma coisa que você mentalmente não está dando conta, e está tudo bem. Vá buscar ajuda, sabe? Vai buscar um psicólogo, vá atrás de tratamento, porque sim, todos nós temos dificuldades. E seja eu, seja você, seja quem for, sim, podemos pedir ajuda. Isso não nos faz menor, isso não nos faz pior. Muito pelo contrário, somos muito corajosos e saber que sozinhos não damos conta, sozinhos não vamos conseguir. Então vamos pedir ajuda, sabe? Vá atrás disso. Eu acho que a banalização não vem para ajudar, vem para prejudicar, vem para dizer algo que não é uma verdade, porque a gente só pode falar de um tema quando a gente passa por aquele problema, né? Quando a gente tem autoridade para falar. E a empatia, o cuidado, o zelo, o amor pelo próximo, eu acho que é sobre isso, sabe? É saber que a minha dor é diferente da tua dor. A minha visão de um problema é diferente da tua visão. E a gente precisa ser respeitado sobre todos os aspectos, né? Então, ainda mais acho que a gente pode sim e devemos sim buscar que ajuda. nós, seres humanos até trazemos lá da infância, é a rejeição e o medo da não aceitação. Então, talvez essa desinformação e o medo de uma empresa, ou até mesmo assim, poxa, mas o psicólogo não vai me entender, o terapeuta não vai me entender. Entende. As pessoas estão desinformadas, que os profissionais estão para ajudar. E não é, mais uma vez eu vou pegar no pé, não é a rede social, o vídeo do TikTok, né, de uma influência que vai tirar a pessoa do comodismo, que vai tirar ali a pessoa de uma zona que não é de conforto. Procura ajuda, procura um terapeuta, né? Nós temos aí algumas feridas, né, que vêm lá da nossa infância, como a rejeição, a humilhação, a traição, e isso vem causando feridas emocionais desde do nosso centênio, né, dos nossos 0 aos 7 anos, e as pessoas às vezes pensam, poxa, mas o que está acontecendo comigo, sendo que eu não tenho nada? Mas é uma feridinha lá atrás, uma não aceitação dos pais, dos avós, dos nossos influenciadores, né? Então, assim, muitas vezes é um trauma, uma mágoa que vem lá de trás, que a gente tem que tratar, tem que ver justamente isso reflete no nosso financeiro, no nosso emocional, na nossa saúde mental. E eu acho bem importante, como você falou, a gente procurar, sim, esse conhecimento, né? Do que está acontecendo com a gente. Mas eu não sei como. Procura um profissional. É. Eu E o que eu posso dizer assim, quem está nos ouvindo aqui, nós somos únicos, unos e completos, né? Independente da tua fé, somos um ser completo. Então, a gente precisa entender o seguinte, a tua história, a tua experiência, a tua infância, a tua vivência, só você sabe. Né? Só você passou por aquilo. Ninguém mais passou por o que você passou. E aí que está o X da questão. E aí que está a tua verdade, a tua vivência, sabe? A gente precisa respeitar o que cada um viveu, a história de cada um, o peso de cada um, o que a pessoa viveu, aquela dor que ela passou na infância, que hoje foi uma ausência que virou um excesso, ou que era um excesso que virou uma ausência. E a gente precisa compreender isso e saber que a gente é tão completo que a nossa mente muitas vezes faz a questão de esconder alguma informação, né, que a gente chama ali de alguma questão no hipotálamo ali, no subconsciente, e aí você acha que tá tudo bem. Eu sempre ouço muitas vezes pessoas falar, não, isso não dói mais em mim, essa questão já foi resolvida, mas a pessoa dá indícios que não foi resolvida, né? Então
às vezes a gente tem falas, eu vejo muito pela minha história mesmo, a história da minha família, enfim, não, tá tudo bem, isso está resolvido, mas não está, porque a pessoa dá sinais e o corpo, a saúde, dá sinais. Nós sabemos que são mais de 40 doenças psicossomáticas, doenças de pele, estomacais, né, doenças, enfim, de intestino, enfim, várias alergias, várias doenças estão relacionadas à psique, estão relacionadas à saúde mental ou à falta da saúde mental. Então a gente não pode deixar ou passar desapercebido uma pressão alta, por exemplo, né? Então precisamos averiguar, não, tenho pressão alta, mas o médico falou que está tudo bem comigo, então tem alguma coisa relacionada à sua emoção, né? Então precisamos entender que a gente é completo, uma coisa vai puxando a outra, se a tua mente não dá conta, o teu corpo vai reagir. Então precisamos entender isso, e aí que está a questão do médico, né? Não só o psicólogo, mas sim buscar ajuda médica, buscar terapias, buscar a questão do corpo. Nós somos trinos também, corpo, alma e espírito. Precisamos entender que quando a gente anda em unidade ali, cuidando do corpo, cuidando da alma e do espírito, a tendência de você ficar doente é bem menor. Isso já está comprovado cientificamente, né? Então até foi feito um estudo dizendo que nós temos uma área no cérebro que é o lugar de Deus, né? O ponto de Deus que é chamado. Então quem está aí quiser pesquisar depois, foi feito um estudo em Harvard e eles estão estudando sobre esse tema. Então a gente é um ser também espiritual, né? Então precisamos cuidar dessa área para que a gente possa ter também essa saúde mental, esse cuidado com um todo nosso, né? Nós somos um ser holístico, um ser total. Semana. Oi? A professora está falando aí. Então vamos ver aqui o que a professora está falando. A professora está falando aí, ó. Vamos ver aqui, vamos subir a conversa dela depois aqui, vamos ler. Precisamos descobrir estigmas internos e reconhecer que o crescimento e cura vem de aceitar nossas situações patológicas e traumáticas e estão se movimentando para evoluir. E é bem isso, prof. É exatamente isso. As pessoas têm que evoluir mentalmente e procurar conhecimento. Eu sempre vou falar isso. O conhecimento hoje está na palma da sua mão. Eu sempre falo, dói um pouquinho, que celular tem duas opções. Ou você é um viciado na internet, em rede social, em TikTok, ou você usa como ferramenta de estudo e evolução para conhecimento. Hoje o celular não é mais a questão de desculpa de não ter a oportunidade de aprendizado de conhecimento, porque o conhecimento hoje é gratuito, está na palma da sua mão. Basta você tirar 30 minutos, 40 minutos, uma live de 1 hora, por exemplo, que você pode identificar alguma dor que você tem numa live, de você passar uma mensagem para um profissional, eu me identifiquei com uma dor que vocês falaram, de uma ferida que vocês falaram. Vocês podem me ajudar? Vocês podem me indicar qual profissional que eu procuro? Então, assim, é exatamente o que a professora Pamela falou, existe problemas e as pessoas têm que ter a ciência que elas têm que se reconhecer, elas têm que aceitar que tem um problema. Isso é um dos fatores perigosos também na terapia, justamente a gente identifica os problemas e a pessoa não aceita aquela conclusão e também não busca aquilo como a chave da virada da vida. Não, realmente a gente diagnosticou, fez terapia, fez alguns tratamentos e hoje você está com ansiedade. Lembrando que, na minha opinião, ansiedade, ela não é para sempre. Ansiedade é um estado de momento. Então, você não é ansioso, você está ansioso. Desde que a pessoa aceite que ela tem esse problema e esse problema é tratável, né? Então, assim, os profissionais, né? A escuta qualificada, como a gente fala, né? Então, não vem só do profissional, mas o paciente entender que ele tem um problema e é solucionável. Mas o primeiro remédio é ele querer se tratar, é aceitar essa ferida como um problema emocional
e dar continuidade no tratamento, né? Eu vejo também uma falha enorme dessa banalização é o autodiagnóstico também, sabe? Como você estava falando ali, por exemplo, a questão da patologia em si, quando você tem o diagnóstico, tem a verificação de um profissional qualificado que está te acompanhando, que está verificando ali, foi feito exames, foi feito teste, enfim, foi feito todo o trabalho ali, né? Para que você possa ser tratado, mas eu vejo um erro muito grave nas pessoas o autodiagnóstico de algumas coisas. Então a gente precisa também, como pessoa, como ser humano, cuidar com isso. Não é porque você, por exemplo, está passando por uma fase difícil, né? Vou dar um exemplo, está passando uma fase difícil na sua vida que você, claro, vai ter algumas reações ali daquele momento difícil, mas vai passar e a tua vida vai continuar. Então você pode estar passando só por um momento difícil, por uma fase da sua vida. Não que você está com uma patologia em si, né? Que você precise realmente. Vai precisar de ajuda, talvez temporariamente, de um psicólogo, enfim, sim, talvez não. Mas você precisa sim se conhecer, entender o seu momento, entender, buscar ajuda, para que realmente você entenda se é uma patologia, se precisa de remédio, de acompanhamento, de terapias, qual é o seu momento e qual a sua terapia. Não dá para pegar da tua amiga e tentar aplicar em você. Não dá para pegar um diagnóstico do coleguinha do lado, porque é meio parecido, e aplicar em você, porque você é única, você é exclusivo, né? Então você tem sim peculiaridades que o seu amigo não tem, talvez o remédio não é igual, talvez a terapia não vai fazer efeito, e daí sabe o que você vai falar? Psicólogo não adianta mesmo. Porque eu escuto muito isso. Porque esse tratamento não resolve mesmo. Mas será que é para você? Será que você buscou ajuda certa? Será que foi feito todo um diagnóstico, uma avaliação sobre a tua situação, sua condição? Então, é isso. Eu acho que a banalização é mais porque a gente olha para o coleguinha e tenta diagnosticar no coleguinha ou em nós mesmos. E a terapia que não muitas vezes não é funciona, uma e eu verdade, acho não é uma que realidade, a professora Pamela respondeu ali com palavras bem explícitas, né, para a gente entender com palavras fáceis. Aceitar é o primeiro passo para a cura. Justamente o você não aceitar, eu acho que é a pior parte da doença. E é justamente a Organização Mundial da Saúde que vem batendo na tecla do aumento de suicídios, não só na fase adulta, porque nós, como pais, né, o que mais me assusta com esses números da Organização Mundial da Saúde é o aumento de suicídio em adolescentes. Crianças dos 12 aos 16, 17 anos estão se suicidando por problemas emocionais, saúdes mentais, e a banalização agora dos próprios pais que acham que não é nada, está causando consequências graves, psicologicamente falando, nessas crianças, ao ponto de levar ao suicídio. Isso é gravíssimo. Sim. Gravíssimo. A gente tem acompanhado, eu tenho acompanhado não só na questão da parte infantil disso, né, da questão das crianças e adolescentes também, mas também na questão que está relacionada ao trabalho também, né? A gente foi feita uma live no ano passado do Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho, e eles estavam falando sobre isso, sobre o aumento do suicídio relacionado ao burnout, relacionado às doenças emocionais relacionadas ao trabalho. Então, perceba, não é só num ambiente, a gente está falando de uma sociedade doente em vários ambientes, seja ele dentro de casa, seja ele no trabalho, e aí a gente vai para dentro das escolas. Não é? E aí que você sabe, né? Não sei se acho que você sabe, né, que eu tenho um projeto que foi para a Secretaria da Educação, me chamaram lá, não deu para dar continuidade por questões financeiras mesmo, mas eles ficaram com o meu projeto lá para estudo, que é colocar a questão da inteligência emocional, né, desde o CMEI.
né? Eu sei que tem alguns trabalhos sendo feitos, né? Mas a minha proposta é de uma outra forma, né? De um outro ambiente, um ambiente seguro, com dinâmicas, com tratativas diferenciadas, por idade, por ambiente, né? Por local, e estudar um pouquinho a família também, trazer a família para dentro, né? Porque as crianças são reflexo daquilo que elas vivem dentro de casa. Né? Então, realmente, se a família está doente, a criança vai apresentar sintomas, né? Então, a gente vê lá questões de separação, questões que daí a criança não consegue se comunicar, acaba trazendo doenças também, ou até a questão da tecnologia, a facilidade desse acesso, e nós sabemos que a neuro fala, né, a parte neural traz como estudo que uma criança até 2 anos não poderia ter acesso a telas, né? Por quê? Porque o cérebro dela não está formado e não tem essa capacidade de absorver essas telas todas, esse acesso a essas telas. Então, perceba que a gente está também, nós como pais, temos essa autorresponsabilidade de entender que as crianças estão tendo muito acesso a essas telas sem uma supervisão, sem um cuidado, sem uma cautela. Então, não cabe somente à escola, cabe nós, pais, a ter esse olhar cuidadoso, essa verificação, né? E buscar ajuda também, porque eu vou falar por mim, meu filho Miguel tem acompanhamento, né? Ele tem fono, ele tem a psicóloga que acompanha ele faz as terapias dele, ele faz futebol, a natação. Por quê? Porque não porque eu entendo, só porque eu entendo, eu não vou buscar ajuda, muito pelo contrário. Quando eu entendo, aí que eu vou saber que eu não vou ser uma super mãe, né? Vou falhar como mãe, vou ser vulnerável como mãe, e ele vai precisar de ajuda, sim. Ele vai precisar de auxílio, sim. E aí que está o meu papel de facilitadora, de uma mãe que entende, que fala assim, filho, tá tudo bem, vamos buscar ajuda, vai dar tudo certo, né? E ele se sentir num lugar seguro, num lugar de fala, que as pessoas respeitem o que ele pensa, enfim. Eu acho que nós pais somos treinadores, eu acho que essa é a palavra certa, sabe? Eu me vejo como uma treinadora do meu filho para o futuro. E um futuro que, pelo que está nos parecendo, não é tão propício, tão bom, né? Então a gente precisa, assim, de muita ajuda. Essa corrente que vem lá, geracional, né? Como a própria Bíblia fala da maldição hereditária, os nossos problemas emocionais veio lá dos nossos tataravós, que vieram para os nossos bisavós, para os nossos avós, para os nossos pais, para nós, e se não quebrarmos os elos, vai passar para os nossos filhos, para os nossos netos, e isso nunca vai ter fim. Então, assim, o conhecimento e a aceitação, que realmente a gente tem essas feridas emocionais, isso é geracional. Sim. Eu acho que é um fator bem bacana dos pais agora, né? Nós como pais, eu também, são 3 meninas lindas, né? Isabela, Isadora e a Valentina. Beijinho para vocês, meus amores, que realmente hoje eu me preocupo muito com isso. Então, assim, você vem tendo um conhecimento e muitas vezes você fala, caramba, o que eu estou fazendo com as minhas filhas? Entendeu? Você já vê algumas reações nelas com 5, 7 anos, como a Valentina e a Isadora, que são reflexos meus, são reflexos dos meus pais. E falou, nossa, ela não está emocionalmente bem. Por quê? Porque ela foi chamada a atenção de algo que ela queria fazer e não pode. Mas é a mesma reação que os meus pais têm. É a mesma reação que eu tive. Então, esse elo realmente vai como uma cadeia. Então, a gente tem a obrigação de quebrar esse elo, essa cadeia corrente, né? Justamente para quebrar esse ciclo, digamos assim. E a outra opinião é a ambiência, né? A ambiência, nós somos reflexos da ambiência que a gente vive. Isso é um problema. Quando a gente fala em ambiência, aí não é só redes sociais, é a ambiência dos pais, dos avós, dos padres, dos pastores, da televisão.
quantos pais, já que estamos falando de criança, teve a curiosidade de conhecer emocionalmente ou a saúde mental, vamos falar do tema da live, dos professores. Um professor de um aluno adolescente hoje, tem em média lá 10, 12 professores. Eles também são a ambiência e são reflexo das atitudes do meu filho, né, da minha filha. Então, assim, como que nós não conseguimos parar para pensar que o problema da ambiência não é só os pais, rede social, televisão, e os nossos professores, os padres, os pastores, né? O quanto não influencia isso não só na vida adulta, como na vida da criança também. Com certeza. Desde pequenininho nós queremos ser aceitos, né? Desde que pequenininho nós queremos ser acolhidos. Seja nós crianças no ambiente escolar, que a gente quer ser amado, quer ser, né, escolhido para jogar bola, a gente quer ser convidado para festinha, a gente quer ser famosinho da escola, enfim, sempre estamos lutando por um lugar ao sol, no sentido assim de acolhimento, né? De ser amado, de ser escolhido, né, visto pelos demais. Então veja, é uma luta desde então. E aí se a gente não sabe quem nós somos, não conhecemos a nossa identidade, nós sim nos vendemos. Sim, nós vamos muitas vezes quebrar princípios e valores para estar nesses ambientes, para ser aceitos nesses ambientes. E perceba, se a gente começa desde lá pequenininho e não tem uma interferência no sentido assim, olha, vamos, né, vamos buscar o que está acontecendo com você, você não precisa ser amado por todo mundo, você precisa ser você. Quem ama você vai continuar te amando, seja quem você é, né? Seja quem você for. Então, às vezes a gente quer ser bonzinho para ser amado, às vezes a gente quer ser, sei lá, famosinho, a gente quer comprar um tênis da mesma marca que o amiguinho para ser acolhido naquele grupo. Então perceba, a todo tempo a nossa essência, a nossa identidade está sendo forjada. E é muito louco isso, porque aí a gente vê na fase adulta, a gente entra numa empresa, por exemplo, e percebe que nem todo mundo nos acolhe da melhor forma possível numa organização. Às vezes nós entramos e a gente é repelido pelo sistema ali daquela empresa, porque a gente não foi aderente à cultura, né? Então, a todo tempo. E aí a gente vê estudos agora dentro das organizações que falam sobre cultura organizacional, sobre identidade do PJ, sobre a identidade daqui, né, daquela empresa. Por quê? Porque a gente precisa estudar que atrás um CNPJ tem CPFs, né? E aí que tá o X da questão, volta para o ser humano, não adianta, sempre é referente a pessoas. E aí a gente precisa entender como organização, como empresa, como instituição, como grupo, como igreja, seja qualquer instituição que for, que é tudo sobre pessoas. Se você é uma empresa que vende para algum cliente, cliente é pessoa, colaborador é pessoa, né? Então você está fazendo um produto para a pessoa. Se você não entende isso, você acaba errando, né? Errando sempre. Por isso que eu falo, amiga, que a gente precisa sim buscar a informação correta no ambiente correto, né? E sim buscar essa informação em lugares seguros. Nossos filhos hoje estão em grande perigo. Eu vejo em reportagens diretos ambientes que você vai lá e daí o grupo fala para você tocar fogo em algum lugar, tocar fogo em bicho, matar bicho, para você ser aceito naquele grupo. Né? Então, olha em que ambiente nossos filhos estão sendo inseridos. Né? Então, por isso a importância do nosso olhar, do nosso estado de presença, e lembrar sempre, pai e mãe, você não vai ser perfeito. E está tudo bem, você não precisa ser perfeito. Você precisa ser coerente e você precisa ser verdadeiro. E saber que você vai precisar de ajuda. E está tudo bem. Entendeu? Porque eu vejo mães querendo abraçar o mundo e ficando doente porque não consegue, né? Não está conseguindo dar conta, não está conseguindo resolver a questão da sua casa. Então, cuida de você também. Primeiro cuida de você, por isso que a Bíblia fala, ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, ame-se.
para você poder amar as pessoas. A empatia vem disso. Você precisa se amar para depois amar alguém, para depois Isso olhar para o próximo, até é né? Se uma cuidar para poder questão cuidar. legal de Então ser é isso. observada, como você citou das mães que querem abraçar o mundo e não estão dando conta realmente da educação dos filhos, elas precisam respirar. Respira e tá tudo bem, mas elas têm que observar sobre as feridas geracionais. Muitas vezes o erro que os pais delas cometeram com ela, mãe, está cometendo com os filhos dela. Justamente ela não está dando conta do filho, justamente porque ela está trazendo os pais dela como espelho, né? É como diz na Bíblia, honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe não quer dizer fazer as mesmas coisas que eles fizeram, né? Então, muitas vezes, psicologicamente, a falha que teve lá atrás é a falha que está tendo agora com os filhos, né? E é uma observação muito bacana essa questão da ambiência que você falou dos coleguinhas da escola. Como a gente fala, nós temos uma responsabilidade individual como pai, mas temos uma responsabilidade coletiva com quem meu filho está andando, com quem meu filho está influenciando, né? O meu amigo tá fumando já, eu tenho que experimentar, porque senão daqui uns dias não me querem mais aqui, entendeu? Então, a responsabilidade do pai hoje, né, do tutor, digamos assim, de uma criança, um adolescente, ela tem que ser individual e coletiva, sim, porque a ambiência é o start, digamos ali, de uma doença ali de emocional, da saúde mental de um adolescente ou de uma criança, como a gente fala do centênio, né? Nossa fase adulta é programada dos 0 aos 7, 8 anos. Então, mas aí a gente consegue culpar os outros. Pois é. Mas se a nossa programação, né, 80% da nossa fase adulta é programada até os 7, 8 anos, de quem é a culpa? Fica a pergunta aí para os, né, nossos ouvintes, digamos assim. De quem é a culpa? Essas ausências, né? Muitas vezes essas questões que a gente precisa pensar. E por isso que nós estamos aqui, né? Estamos aqui para colocar essa vontade de buscar informação, de buscar ajuda, né? A saúde mental é um tabu ainda, mesmo que seja muito trabalhado em vários ambientes escolares, enfim, vários cursos, ainda é um tabu, ainda para gerações mais antigas que aprenderam de forma diferente e não estão conseguindo lidar com essa geração de agora. As empresas não estão preparadas para esse recrutamento e seleção dessa geração, porque é uma geração sem compromisso, é uma geração que não se filia, não se aliança, é uma geração que não se compromete, é uma geração totalmente virtual. Então, assim, as empresas elas estão tendo dificuldade no recrutamento e seleção, as empresas têm dificuldade em trabalhar com essas pessoas. Então, sim, precisamos muito falar sobre isso, porque a saúde mental é algo que precisa ser falado, entendido e sim buscar ajuda. Porque as empresas hoje estão contratando pessoas com TDAH, com vários transtornos, né? Autistas, transtornos de déficit de atenção, pessoas que têm um outro transtorno. E como que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai recrutar? Como que a gente vai inserir essas pessoas no mercado de trabalho? Numa sociedade onde todo mundo tem um machismo ou alguma questão estrutural dentro de casa. Então, veja, vezes, é algo que a gente precisa sim falar sempre a principalmente todo as tempo. indústrias Né? se falando, elas gostam muito de cobrar o funcionário, né? O funcionário está produzindo, está bem para a empresa. Ele parou de produzir, ele não serve mais para a empresa. Mas muitas das empresas, não generalizando, não buscam saber o porquê está acontecendo. A gente fazia treinamento em grupo na nossa ex-empresa, né? E muitas vezes você sentava com o colaborador e justamente ele era o melhor vendedor, era o melhor profissional,
um dos mais capacitados, com 4, 5 anos de empresa, e do nada parou, estagnou. E você ia conversar com ele, o que aconteceu? Ah, eu estou com um problema com a minha mãe que está na UTI. Eu estou com um problema com drogas com o meu filho adolescente. Eu estou com problemas por agressões físicas do meu marido. E eu acho que o ser humano que está do outro lado do profissional, né? Nós entramos como profissional, mas antes de sermos profissionais, como você falou, nós somos seres humanos e sim, nós temos que aceitar que todos nós, os 8 bilhões de pessoas no mundo, somos frágeis. Nós somos frágeis, somos seres humanos. Não existe o Homem de Ferro, não existe o Super-Homem, nem a Mulher Maravilha, a não ser lá em Hollywood, entendeu? Então nós temos dores, mulheres choram, crianças choram, homens choram, e eu acho sim que é de responsabilidade da empresa, do RH, de ter um centro de atenções a essas pessoas. Elas não param de evoluir e de produzir do nada, elas estão com problemas emocionais ou socioemocionais, e a obrigação da empresa, sim, é de ajudar essas pessoas. Né? Não é só o meu trabalho como o seu trabalho, mas eu acho que é uma live que vai ficar gravada, vai para o YouTube, vai para o nosso canal, então, assim, muita gente no futuro vai assistir, não só PJ como pessoa física, mas o recadinho que a gente pode deixar para o PJ hoje é justamente isso. Não é um custo para a empresa, é um investimento, porque o colaborador emocionalmente bem, ele produz mais, e ele produzindo mais, a empresa produz mais. O que você tem a dizer sobre isso, Carol? Com certeza. Na verdade, a gente tem que lembrar que uma organização CNPJ é feita por quatro principais estruturas, não é? Tecnologia, nós temos a estrutura física, nós temos processos ali, né? O financeiro e tudo mais, nós temos pessoas. Só que para um CNPJ, ele só vai se preocupar com as pessoas quando elas começam a dar um problema. E não deveria ser assim, deveria ser o contrário. As pessoas, elas deveriam estar estrategicamente no projeto estratégico da empresa como um todo, né? Sim, precisa ter orçamento para treinamento e desenvolvimento, precisa ter orçamento para cuidar da saúde emocional, precisa ter orçamento para cuidar da saúde física, precisa ter orçamento para buscar novos talentos. Enfim, a gente precisa se preocupar porque a empresa sem pessoas é só uma estrutura física. Não há uma alma, não há resultado, não há entrega, não há produto. Então não existe, não subsiste. Então lembrar sempre, mesmo com a tecnologia em alta, não adianta. A gente precisa entender que as empresas são feitas de pessoas para pessoas, né? Que cliente também é pessoa. Então a gente precisa cuidar ela de uma forma holística, de uma forma completa, inteira, para que ele possa entregar o que você espera dele da melhor forma possível e que também ele 30, saia 60, dali 90 satisfeito dias e um feliz. colaborador afastado pelo INSS para um tratamento de ansiedade, depressão, é muito mais caro para a empresa do que esse tipo de investimento de saúde mental. Prevenir ainda é o melhor remédio. Sempre foi prevenção e cuidado, né? Sempre foi o melhor remédio e um custo muito É mais isso aí. baixo do que você ter que Carol, ter tem uma a pessoa notícia afastada e triste ter para que dar. contratar alguém para Tá substituir ela. acabando, né? Tá acabando, né? Eu acho que a gente não pode demorar mais 2 anos para fazer uma live. Eu acho que Ah, isso tá aí podia ser pelo acabando. menos o quê? Vamos combinar assim, pelo menos trimestral.
Por favor, vamos lá, vamos para os próximos temas. Aí até lá já vou estar num próximo semestre da faculdade. Já peço ajuda aí dos meus professores. A gente entra com outros temas que são vastos aí, né? Nesse ambiente de saúde E mental, da vou mandar parte um abraço para neuropsíquica, todo e mundo, um aí a beijo com gente carinho para todo desenvolve aí mundo com a que galera. assistiu a nossa live, né? Um beijo em especial para a professora Pamela, né? Que interagiu com a gente. E ela já fica o convite, né, Carol? Quem sabe ela não participa da próxima live, fazendo uma Sim, live em três, não em sim. dupla, né? Ó, fica meu convite. É, Sim, com então certeza. já E fica você o vai convite aí. pessoal vai E amar lembrar ela, a todos, né, que muito cuidar da saúde maravilhosa. mental não é luxo, é necessidade. É, Sim. Não é é? isso aí, então, Carol. Sim, Carol, é uma beijo no necessidade coração. e faz Logo, bem logo a que gente vai só. fazer outra com um novo tema, abranger novas ideias, novos pensamentos, porque a nossa profissão, eu falo que é um ato de coragem, de amor próprio. Se eu não tivesse passado por ansiedade, se eu não tivesse passado por depressão, se eu não tivesse achar que a vida não tem mais solução e querer dar um fim nela porque não tem mais. Se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria aprendido e não tinha tido a autoridade para falar sobre o assunto. Então, assim, é como eu falo, hoje a nossa profissão é um ato de coragem, de amor próprio. Porque não é só a questão da empatia, é o carinho, né? Como Jesus diz lá no Novo Mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como eu vos amei. E eu acho lindo isso. E essa é a nossa missão. Cuidar de De tudo. pessoas para não passar naquilo que a gente já passou. Isso, Certo, Carol? isso, Beijo. Até a próxima. isso. Tchau, Certo tchau. mesmo, isso aí, amigo.